Boa noite. Acho que por causa desse vídeo aí, algumas pessoas não vieram na igreja. Tem gente com medo dessa série. Não há nada que temer. Na verdade, quem é pai sabe, né? Às vezes nossos filhos pequenos, eles têm medo do escuro, né? Exemplo, quase toda criança tem medo do escuro. E aí o que a gente faz quando o seu filho, nossos filhos têm medo do escuro? Fala, filho, não tem nada lá, só está escuro. Aí você pega na mão, leva o filhinho lá, acende a luz, está vendo? Está tudo aqui do mesmo jeito. Então essa série, de alguma forma, vai pegar na mão de vocês e levar vocês a descobrir que não há o que temer e desvendar esse mistério, jogar um pouco de luz na percepção do mundo que a gente tem. Bom, para começar, eu quero voltar 200 anos na história. No século XIX, a média de vida, a expectativa de vida no século XIX era de 37 anos. Quem daqui tem mais do que 37 anos, incluindo eu mesmo? Quem mais tem mais de 37 anos? Então, a gente ia ter um monte de zumbi aqui, se a gente vivesse no século XIX. Só se vivia 37 anos a média de vida das pessoas. E as pessoas morriam por doenças, como até hoje se morre, mas ninguém tinha uma explicação melhor para isso. Morria, às vezes, famílias inteiras, às vezes um vilarejo inteiro. E a ciência, tentando descobrir o que acontecia, ali há 200 anos atrás, descobriram uma coisa que eles chamaram de abiogênese, que é assim, essas doenças, essas coisas que matavam as pessoas, nasciam espontaneamente, do nada, de alguma coisa viva ou não viva, simplesmente nasciam, as pessoas, por causa disso, ficavam doentes e morriam. Então a explicação era, foi Deus que quis, ou então foi o destino. Simplesmente assim, ponto final. Essa era a explicação da ciência. E as pessoas continuavam morrendo, os vilarejos, às vezes inteiros, morrendo, famílias inteiras morrendo, e eles não viam nenhuma relação entre transmissão de doença, porque essas coisas, segundo a ciência, brotavam espontaneamente e as pessoas morriam. Até que um pesquisador muito curioso, inconformado com isso, começou a estudar. O nome dele era Louis Pasteur, pode chamar de Pasteur, não tem problema. Ele começou a estudar, ele usou um equipamento do século XVII, que era um microscópio, e esse homem começou a estudar e ele descobriu que não era bem assim, que existiam micro-organismos invisíveis que provocavam as doenças. E que esses micro-organismos passavam, às vezes, de pessoas para pessoa, através do toque, através de uma roupa, através do ar. Eram micro-organismos invisíveis, eram seres invisíveis a olho nu, mas que afetavam as pessoas, que destruíam a saúde, matavam as pessoas. Agora, vocês imaginam a reação do público, né, das pessoas, de um modo geral, a essa teoria dos micro-organismos que provocavam as doenças. Você está louco. Luiz, você está louco. Você vai me dizer que se eu colocar a minha mão aqui e a outra pessoa encostar a mão aqui, um negocinho que eu não estou enxergando vai passar da minha mão para essa mesa, dessa mesa para a mão da pessoa, essa pessoa pode ficar doente? Você está maluco. Eu não acredito nessas coisas que eu não consigo ver. Isso aí você está doente. Você está doente. Mas ele insistiu, e ele criou, inclusive, vacinas, começou a desenvolver isso. Então, você imagina como que as pessoas receberam essa notícia. Pensar que coisas que você não vê podem ser transmitidas pelo ar, e chegar nas pessoas e adoecer as pessoas. E isso, às vezes, é transmitido numa conversa de um para outro, e isso pode contaminar todo mundo. Acharam que o Louis tinha enlouquecido. Passado alguns anos, nenhum de nós tem dúvida que existem micróbios. Alguém aqui tem dúvida? Apesar de que a gente continua não vendo.
Mas nós não temos dúvida, tanto que, provavelmente na sua casa ou no seu trabalho, tem uma coisinha como essa aqui, ó, né? Onde você aperta, limpa a sua mão. Aqui na capela, se você andar por aí, um tempo atrás nós tivemos uma gripe perigosíssima, a gente tem aí alguns potezinhos ainda vazios no momento, porque não tem nenhuma epidemia, não tem nada no momento, mas com álcool gel, para você limpar a sua mão desses micro-organismos invisíveis, que continuam invisíveis, mas que hoje, para a gente não tem dúvida nenhuma de que sim, eles são invisíveis, mas eles interferem na nossa vida, eles causam doenças e pessoas morrem por causa desses micróbios, desses germes. Bom, a Bíblia diz que também existe um outro mundo invisível, que da mesma forma que os micróbios e os germes, também destrói a nossa vida. Destrói a nossa saúde, destrói as nossas finanças, os nossos casamentos, os nossos relacionamentos os mais diversos. A Bíblia diz que sim, existe. E você pode falar a mesma coisa que o pessoal do século XIX. Isso é loucura, como assim? Como assim? Só acredito no que eu vejo. Você pode continuar com o mesmo tipo de argumentação, mas isso não vai fazer a menor diferença. Porque existe sim um outro mundo invisível que sim interfere na minha e na sua vida. Mas como que você vai ter certeza de que esse mundo existe? Eu tenho algumas ideias assim, para você pensar sobre isso. Se você olhar, por exemplo, para o seu passado, cada um de vocês agora, olhando para o seu passado, você vai descobrir uma época na sua vida onde você fez uma coisa tão estúpida que você olha para aquilo e você fala assim: como é que eu não vi que isso ia acontecer? Como é que eu não percebi que aquela pessoa era assim ou assado? Como é que eu fui me envolver naquele relacionamento? Coisas que alguma coisa te influenciou e você ficou cego, você não viu uma coisa que acabou te prejudicando muitíssimo. Talvez tenha destruído seu casamento. Como é que eu não percebi que se eu continuasse naquele caminho, ia dar naquilo que deu? Então, talvez todos nós temos histórias no nosso passado que nós possamos fazer essa analogia com essa palavra, com esse mundo invisível. Talvez hoje você esteja vivendo uma coisa que você olha para você mesmo e fala: como é que eu sou capaz de fazer isso? Por que eu não consigo parar de fazer isso ou aquilo? Talvez hoje você ainda olhe para você mesmo e você fala: puxa vida, o que acontece que eu não mudo de atitude, mesmo sabendo que isso é assim, que isso vai acabar mal? O que acontece comigo? E talvez, se você olhasse para a própria história da humanidade, talvez o senso comum, talvez já seria suficiente para você tomar decisões também. Você olha, você vê uma coisa, todo mundo vê isso. Uma separação de um casamento sempre é horrível para os filhos, sempre. Você largar filho pequeno, se separar, sempre é horrível. Daqui a pouco, sem que você perceba, você se separa, você larga os seus filhos sozinhos, e aí lá na frente vai ter problema. Aí você fala: por que eu continuo fazendo coisas desse tipo, coisas que eu sei, de uma forma geral, eu sei que não são certas, que não são as ideais, mas eu continuo fazendo. É esse um mundo invisível, que sutilmente muda um pouquinho só da verdade. Esse mundo invisível, a forma dele atuar na sua vida, na minha vida e na vida de toda a população, é assim, é pegando uma verdade e distorcendo só um pouquinho. Não é alterando a verdade completamente, porque senão você não ia naquela direção. Se o convite for completamente absurdo, já de tudo que é errado, você fala: não, estou fora. Mas esse mundo invisível, ele só distorce um pouquinho a verdade, só um pouquinho. O suficiente para você não perceber que deixou de ser verdade. O suficiente para você confundir aquela opinião, aquela voz, com a verdade. E aquilo acaba causando prejuízos para todos nós. Sofrimento, dor, perdas, às vezes irreparáveis. Nosso consolo é que Jesus falou disso de uma forma muito clara, mas muito clara mesmo. Ele não podia ter sido mais claro. E nós vamos abrir essa série hoje com uma passagem que está no livro de João.
que é um dos livros muito gostosos da gente ler na Bíblia. João é aquele discípulo amado, né? Recentemente nós falamos sobre ele aqui. É aquele que escreveu, que se a gente fosse escolher um versículo da Bíblia como resumo da Bíblia, está ali em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é o resumo da Bíblia, está lá no livro de João. João escreveu uma coisa nesse capítulo que nós vamos ler hoje, o capítulo 8, ele escreveu assim, uma coisa memorável também, que a maioria de nós se lembra. Ele diz o seguinte: conhecereis a verdade os libertará. João está falando isso. Quando você conhece a verdade, isso te traz liberdade. Então, nesse contexto, nesse capítulo 8 de João, acontece uma coisa interessante com Jesus. Jesus está ali no templo, e como sempre acontecia quando Jesus se aproximava do templo, alguns fariseus incomodados com o sucesso que Jesus estava fazendo, com a forma como as pessoas procuravam Jesus e queriam ouvir o que Jesus tinha para falar, esses fariseus iam até Jesus para tentar achar algum defeito, alguma coisa errada em Jesus, para poder acusá-lo de alguma coisa e, quem sabe, pôr um fim à vida de Jesus. Então eles ficavam cutucando Jesus para ver se eles arrancavam alguma coisa que eles pudessem acusar Jesus e acabar com aquela onda que estava sobre Jesus, de todo mundo querer ouvir o que Jesus tinha para falar. Então eles, mais uma vez, chegaram ali no capítulo 8 de João, chegaram para Jesus e começaram a fazer umas perguntas, falando assim: que história é essa de você falar que você é o Filho de Deus? Como assim? E sabe o que é engraçado? Esse povo estava esperando um enviado de Deus, eles estavam esperando o Messias. O Messias é uma forma deles falarem assim, o enviado de Deus seria o Messias, era o jeito deles tratarem esse enviado de Deus. Eles estavam esperando essa figura, e Jesus estava ali diante deles, e eles não reconheciam. Ele: como? Você está falando que você é o Messias? Você está se achando mais importante do que Moisés, do que Abraão? Eles estão desafiando Jesus nisso. E a resposta de Jesus é muito esclarecedora, tem tudo a ver com esse assunto. Então, se você trouxe a sua Bíblia, abra lá em João capítulo 8, nós vamos começar lendo o versículo 43. Caso você não trouxe a sua Bíblia, nós vamos projetar ali no telão. Mas olha que interessante como Jesus não podia ter sido mais claro quando ele fala desse mundo invisível. Então, no auge dessa conversa que eu narrei para vocês, Jesus vira para esses fariseus que estão ali desafiando eles e fala o seguinte: por que a minha linguagem não é clara para vocês? Por que vocês não conseguem entender o que eu estou falando? Ele faz como pergunta: por que vocês não estão entendendo? Eu estou explicando, todos os profetas falaram de mim, Abraão, Moisés, desde sempre se fala de um enviado de Deus, desde sempre. Como é que vocês não entendem o que eu estou falando? Eu estou falando aqui para vocês não estão entendendo. Por que vocês não entendem? E ele fala: porque vocês são incapazes de ouvir o que eu digo. Jesus mesmo responde: vocês não entendem? Porque vocês são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Uau! Jesus pegou pesado agora. Jesus não está sendo, lógico, literal. Jesus não falou assim: você é filho do diabo, o pai de vocês é o diabo. Dá sua identidade aqui. Vamos supor que Jesus falou assim: Mustafa, filiação, pai, diabo, mãe, Lady Gaga. Ele não fez isso. Não sei por que vocês riram, mas tudo bem. Jesus estava figurativamente falando assim: vocês são filhos do diabo, do mal. Jesus está falando: existe sim uma personificação do mal. Existe isso. E vocês estão dando ouvidos a isso. Por isso ele é o pai de vocês. Vocês estão dando ouvido a isso. Jesus não está rodeando, ele está falando na lata. E aí eles falam: não, nosso pai é Abraão. Ele fala: não é não, o pai de vocês é o diabo. E ele segue dizendo o seguinte: ele, o diabo, foi homicida desde o princípio. Como assim foi homicida desde o princípio? Desde o princípio, ele queria a destruição, queria matar. O homicida faz o quê? Mata. Jesus está falando claramente, desde o princípio, a agenda dele é: o que eu vou fazer hoje?
matar, destruir. Hoje, amanhã, matar e destruir. A agenda dele é essa, desde o princípio. Se você conhece um pouquinho da história bíblica do Gênesis, o que aconteceu? Ele foi lá e distorceu só um pouquinho a verdade. Mas por que você não come desse fruto aqui? Ah, não, Deus falou para não comer. Sabia que se você comer, você vai ficar tão sábia, vai conhecer todas as coisas, igual a Deus? Ah, é? Olha só, mudou de, né, uma coisa que era proibida, mas espera aí. Desde o princípio, a intenção dele é destruir. É isso que Jesus está falando, que ele está sendo muito claro, ele é um assassino. Foi homicida desde o princípio, e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando ele mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Jesus está sendo mais claro do que talvez até nós gostaríamos, né? Ele está falando assim, sim, existe uma personificação do mal, que ele deu o nome de diabo, é uma personificação do mal, cujo objetivo é trabalhar com mentiras, distorcendo a verdade, para que vocês não entendam o que eu estou falando. Jesus está falando isso para os fariseus também, como ele está falando para a gente hoje aqui. Ele está sendo claro, ele está falando, vocês não entendem, porque a verdade está distorcida na cabeça de vocês. E quem faz isso, quem distorce a verdade, quem mente, é o diabo, que ele é o pai da mentira. É próprio dele fazer isso. Por isso que ele faz, por isso que vocês estão seguindo. Então, às vezes, você não reconhece, mas essas distorções afetam suas amizades. Uma distorçãozinha da verdade. Como às vezes, uma fofoquinha, um negócio que faz tão mal. Às vezes destrói o emocional de uma pessoa. A fofoquinha, o que é? Uma distorçãozinha leve da verdade. Uma pessoa fala uma coisa, mas o outro aumenta um pouquinho, daqui a pouco isso vira um negócio que destrói sua saúde, destrói seu relacionamento e tantas outras coisas, casamentos, tantas mentirinhas que às vezes a gente ouve, e é disso que nós vamos falar nesses 5 capítulos dessa série, mentirinhas que você ouve que parecem a verdade, e aí você acaba cedendo. Porque se confunde com a verdade. Jesus, numa outra ocasião, olha só, Jesus ensinando para a gente. Lá no livro de Lucas, logo no começo do ministério de Jesus, Jesus fez um jejum no monte de 40 dias. E a Bíblia diz que no final desses 40 dias, Jesus teve uma conversa com essa personificação do mal. E olha que interessante, o que diz lá em Lucas, o diabo levou Jesus para um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos da terra. E lhe disse, eu lhe darei toda a autoridade sobre eles. Hã? O diabo falando para Jesus, tá vendo tudo isso aqui? Eu te dou autoridade sobre eles se você me adorar. É isso que, assim que ele acaba a passagem. Como assim? O diabo tem autoridade sobre esse mundo? Tem, é a Bíblia que está falando, sim. Sim, tem autoridade, sim. Num outro momento, ele fala que ele é o príncipe desse mundo. Jesus fala que o diabo é o príncipe desse mundo. Se você entende que existe essa personificação do mal e que o mundo está, de uma certa forma, sob o comando dessa personificação do mal, fica um pouquinho mais fácil de você entender as injustiças. Na verdade, quando você vê uma coisa, você fala assim, não é possível que um ser humano faça uma coisa dessa. É possível. Porque tem uma força do mal que empurra. Você já percebeu que fazer coisa errada é muito mais fácil do que fazer o que é certo? Você já percebeu isso? Tem até um ditado, né? Para baixo, todo santo ajuda. É isso? Você não precisa nem de santo para descer uma ladeira, você não precisa de nada. Porque é fácil. É fácil você se envolver sexualmente, é fácil você se envolver com droga. A hora que você começa a mexer com droga, parece que só se fala naquilo, parece que todo mundo mexe com droga, parece que você encontra em qualquer lugar. Sexualidade é a mesma coisa. Se você abre uma brechinha assim, nossa, parece que está todo mundo atrás disso, só pensa nisso. É muito fácil ir para o lado errado. É muito fácil. Devia ser pelo menos 50%, né? Mas não é. É fácil. Por quê? Porque existe um mal que controla esse planeta nosso, infelizmente.
Por isso tantas injustiças. Por isso você vê umas coisas que você não se conforma na política. Às vezes fala, não é possível que o sujeito que a gente escolheu está lá fazendo tudo isso. É possível, sim. É mais fácil você cometer injustiça do que justiça. Parece que é mais natural, e é mais natural, a injustiça do que a justiça. Então o versículo termina assim: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles, e todo o seu esplendor, porque me foram dados, e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Olha que proposta. Eu só preciso que você, em 10 segundos, olha só, gente, isso aqui a gente vai voltar nessa série algumas vezes ainda. Mas eu preciso que 10 segundos você se ajoelhe e me adore, só isso. Aí você levanta, tudo bem, tudo é seu. Olha a sutileza. Mas o que significaria se Jesus fizesse isso? A gente não estaria aqui hoje, não ia acontecer isso. Mas se Jesus tivesse feito isso, é a proposta dele. Só uma ajoelhadinha, só isso. É só ceder só um pouquinho. Porque lógico, quando você cede um pouquinho, você abre uma porteira. É isso que nós vamos falar nessa série durante os outros capítulos. Eu sei que isso causa um mal-estar, pode deixar, vocês não precisam falar isso para mim, que eu sei que é difícil esse assunto. Eu sei, sabe outra coisa? Que isso causa muitas dúvidas. É um assunto onde a gente não tem todas as respostas. Eu já estou falando aqui para vocês, eu não tenho todas as respostas. Sobre esse mundo invisível, eu não sei responder tudo. Mas eu não sei você, eu me dou bem em usar e usufruir de coisas que eu não sei todas as respostas, eu não sei vocês. Eu sou assim. Por exemplo, eu uso isso aqui quase todo dia, eu não sei como que isso aqui funciona. De verdade, eu não tenho todas as respostas. Eu sei que às vezes eu disco o número de um amigo meu aqui, sei mais ou menos, que sai uma onda daqui, vai para uma torre, que vai para não sei o quê, mas daqui a pouco meu amigo pode atender na Espanha. Eu não sei como que isso aqui funciona, mas não é um problema para mim, mesmo não sabendo tudo. Funciona, dá certo, eu uso. Como eu estou usando esse microfone aqui, eu não sei como é que... Não tem nenhum fio ligado em mim aqui, vocês já perceberam? Será que eu estou dublando? Será que é um CD isso? Não, acho que não. Eu não sei como que a minha voz está saindo daqui, por esse negocinho fininho aqui, indo para uma antena, entrando na mesa de som e daqui a pouco volta para essas caixas. Eu não sei explicar isso para vocês com detalhes, eu sei mais ou menos. Mas funciona, eu uso. Então, assim, a gente não vai encontrar todas as respostas, mas existe. É difícil de acreditar porque é invisível. É difícil de acreditar porque você não consegue ver. Mas você pode tirar proveito dessas informações. Sabendo que ele existe, você pode saber agir como a gente sabe agir na questão dos germes. Você sabe quais coisas que funcionam para aquele mundo invisível dos germes, dos micróbios. Da mesma forma, nós vamos aprender durante essa série ferramentas para a gente usar contra esse aqui. Bom, 3 anos depois dessa conversa aqui que Jesus teve com os fariseus, 3 anos depois dessa conversa, aproximadamente, essa personificação do mal deu uma distorcidinha assim, não é verdade? Esse Jesus está falando que ele é o rei dos judeus, que ele vai estabelecer o seu reinado sobre a terra. Opa, isso pode ser perigoso para nós. A argumentação dos fariseus. Então, ele está querendo usurpar o nosso poder, ele está querendo tomar o poder. É perigoso esse Jesus. Vamos matá-lo. O que o usurpador faz? Qual que é a agenda do diabo? Matar e destruir. E se cometeu ali a maior injustiça de toda a história da humanidade. A pessoa mais perfeita, aquela que nunca cometeu um pecado, aquela que só quis o bem, aquela que só amou, por causa de uma distorçãozinha da verdade, foi morta da forma mais humilhante possível naquela época. A crucificação era para o pior tipo de gente. Eles podiam ter apedrejado Jesus, vai? Não, tinha que ser numa cruz, o pior tipo de morte, com sofrimento, com requintes de crueldade, com açoites. Foi assim que mataram o homem mais santo e mais perfeito que já viveu sobre a terra,
porque distorceram um pouquinho da verdade. E convenceram ali um e outro, e pagaram aqui, subornaram uns aqui, fizeram aquele motim que vocês já conhecem e mataram Jesus. 30 anos, mais ou menos, depois disso, o apóstolo Paulo, seguidor de Jesus, talvez a pessoa que mais entendeu a mensagem de Jesus Cristo, o cara responsável por maior número de livros da Bíblia, o apóstolo Paulo, ele estava escrevendo ali para uma igreja em Éfeso, e ele faz um alerta exatamente sobre esse mundo invisível. A mesma coisa. Em Efésios capítulo 6, no versículo 11, Paulo fala o seguinte, o apóstolo Paulo fala assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas o quê? Ciladas. Olha a palavra que Paulo usa. Contra as astutas ciladas do diabo. Ele sabia que ele arma para a gente. Ele sabia que ele faz armadilhas para que você caia. Ele sabia que é esse o trabalho do diabo. É estrategicamente confundir a verdade nas nossas cabeças para que você caia nas ciladas que ele arma para todos nós. Para todos nós. Ele faz o seguinte, ele transforma uma palavra bacana, prazer. Prazer é uma coisa legal, todo mundo quer ter prazer na vida. Ele transforma, de alguma forma, essa verdade, esse prazer, e acaba num vício. Num vício. Se a proposição do inimigo fosse assim, tudo bem, vou pegar pesado agora, mas se a proposição do inimigo fosse assim: vem aqui que eu quero que você beba até cair, até você vomitar e morrer afogado no seu vômito. Você acha que alguém ia? Vou começar a beber. Nossa, esse convite me mexeu comigo. Ninguém iria. Mas se ele falasse assim, se beber, não dirija, quer dizer, então se eu não vou dirigir, legal beber, né? E ele vai como, não, beber é legal, não, você fica soltinho, etc. Daqui a pouco você está viciado, daqui a pouco, como muitos, né? Jimi Hendrix, o cara que eu adorava, morreu exatamente desse jeito como outros. Até hoje, morrem assim. Então o convite é sutil. É uma distorçãozinha leve. É uma mentirinha. E aí, são as ciladas que ele arruma. Ele pega a palavra desejo e transforma em ganância. Essa semana, eu fui tomar café na casa de uma família aqui da igreja, e me contaram uma história de vizinhos nossos aqui, não desse bairro, vizinho da cidade, de uma pessoa muito envolvida com a igreja, um líder, não sei o quê, e tal, um cara muito bacana, com ministérios, não sei o quê, ele achou que entrando para a política, isso aí podia ser um negócio que podia ajudar no ministério, e não sei o quê. Não estou... acho que não estou... Não estou falando mal da política em si. Tem gente boa, deve ter uns 3 aí. Mas, desculpa se tiver algum aqui, era só para ser engraçadinho. Eu não estou falando isso, mas o que aconteceu com essa pessoa em especial, que eu estou falando, um líder, uma pessoa séria, uma pessoa que o testemunho desses meus amigos foi assim, uma pessoa que você jamais imaginaria que podia se corromper, se corrompeu. Depois começou a viver ali, não sei o quê. Sabe o que acontece? É aquela mentirinha pequenininha. Aqui é assim que funciona. Não, isso é normal, não, imagina, isso é normal. Esse normal é uma palavra que eu detesto, assim, porque se aplica a um monte de coisa. Não, isso é normal. Não tem nada de normal. O que é certo, o que é errado. Não tem meio termo, não tem, aqui todo mundo faz assim, então o errado ficou certo. Não tem isso. É isso que o inimigo faz. Distorce só um pouquinho. Aqui, lá na frente, o prejuízo é horrível. E o inimigo, ele é mais ou menos igual umas lojas da internet, né? Ele nunca entrega o que promete. Você pode ter certeza. A pessoa fala, não, se você fizer isso, você vai conseguir isso. Não vai. A hora que chega na sua casa, não é daquele jeito. Bom, esse esquema dele é tão eficiente que, olha só, ele desvia você do caminho de Deus. Olha só. É tão eficiente que ele desvia você do caminho de Deus, e aí quando acontece a porcaria, você culpa Deus.
Como que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Horas. Olha para a história do que aconteceu. Olha onde foi que você se desviou. Mas é eficiência. Não, a culpa é de Deus. Aconteceu isso, aconteceu aquela tragédia. Não. Deus não pode ser esse Deus de amor que vocês pregam aí na igreja, porque como é que Ele permitiu que acontecesse? É a eficiência do trabalho dessa personificação do mal. Então, às vezes, você está tendo problema com o seu marido, com a sua esposa, com o seu companheiro de grupo de afinidade, com o seu companheiro de trabalho, com seus amigos. Às vezes você está tendo problema, e muitas vezes o problema não é a outra pessoa. O problema é que vocês dois têm um inimigo em comum, que distorce aqui um pouquinho, distorce ali um pouquinho, e acaba trazendo os conflitos que muitos de nós enfrentamos. E Paulo termina ali o versículo 12, ele é muito específico, ele fala assim: porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nossa, aqui ele pesado mesmo. Ele está falando assim que a nossa luta às vezes não é com o seu amigo, com o seu vizinho, com aquela pessoa, que às vezes aquele processo, aquela confusão toda não é com aquela pessoa, às vezes é porque tem uma interferência aí no meio, vocês têm inimigos em comum, um inimigo em comum, que distorce aqui, distorce ali, e a coisa vai ficando grande. Paulo está falando aqui o que Shakespeare veio falar muitos anos depois, né? Ele falou assim: existe muito mais entre o céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia. Shakespeare falou isso muitos anos depois. É isso que Paulo está falando, assim, existe muito mais coisa do que a gente consegue ver. Existe sim um mundo invisível, que sim interfere na nossa vida. Mas por que a gente se recusa a acreditar nisso? Porque ele é invisível. Se fosse visível, ficava fácil. Se chegasse um chifrudo, não me entendam mal, se chegasse um chifrudo na sua frente, você ia sair correndo. Mas não, é invisível e é sutil, é só uma pequena distorçãozinha aqui, outra distorçãozinha ali da verdade. Mas sabe quando você tem certeza de que existe esse mundo invisível? Sabe quando você e eu temos a certeza? Quando a gente vê aqueles absurdos, né? Quando você vê um cara postando um vídeo na internet falando que ele vai fazer justiça e ele pega uma arma, ele invade uma escola e mata um monte de criança. Você fala assim: meu Deus, como que uma pessoa chega nessa conclusão e achando que está fazendo justiça? Ou então, 19 pessoas pegam os aviões e jogam em cima das torres, matando 3.000 pessoas, achando que estão agradando a Deus. Você fala: não, é muita distorção da verdade, que não começou assim, quero convidar vocês para nos seguir, porque nós vamos entrar no avião e jogar esse avião em cima da torre e matar 3.000 pessoas. Ninguém aceitaria esse convite. Mas se você começar a semear ali uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, uma mentirinha ali, vira o que virou. Essas pessoas acreditavam que estavam agradando a Deus fazendo aquilo. E tantas outras coisas, violência contra a criança, duas palavras que violência e criança, ainda misturar os dois, não faz sentido. Na cabeça de 99% das pessoas, as pessoas normais, não faz sentido. Violência contra a criança, não faz sentido. Como que uma pessoa chega, pedófilo, assassino de criança, como? A gente fica inconformado. O que acontece? Que distorção é essa que leva a pessoa a achar que pode fazer isso? Esse mundo visível explica tudo isso. E mais uma vez, começa só com uma pequenininha distorção. É só uma pequenininha distorção, não é uma mentirona, é uma mentirinha. Então, o que nós vamos fazer nessas 4 próximas semanas é revelar para vocês 4 das principais mentiras que o inimigo usa contra todos nós. Nós vamos revelar 4, uma por dia, que você vai perceber a sutileza, a confusão que ele quer gerar
na sua e na minha mente, na mente de todas as pessoas que estão aí, sobre sexualidade, sobre alguns temas importantes. Eu quero convidar vocês para acompanhar essa série, porque nós vamos desvendar isso, e como eu falei no começo, a gente vai pegar na mão e vai acender a luz, falar, está vendo? É isso que acontece. Está vendo? Esse resultado foi causado por esse comecinho aqui, ó, nesse comecinho aqui. E desde já, nós temos pessoas aqui orando para que realmente a gente desvende esse mundo invisível, e não só desvende, mas a gente aprenda a lidar com isso, na nossa vida, no nosso dia a dia, no ensinar para os nossos filhos. Filho, presta atenção nessa música aqui, olha só, é uma distorçãozinha leve da verdade, como isso aqui também, está vendo? Esse programa aqui de televisão, ou isso, quando você aprende a reconhecer isso, fica muito mais fácil você não só se defender, mas defender a sua família, os seus filhos, e a igreja, e expandir isso para a cidade toda. É isso que nós desejamos, vencer essa batalha espiritual, conhecendo um pouquinho das estratégias desse inimigo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, esse assunto é complexo, nós não temos todas as respostas, mas nós temos uma resposta. O Senhor é muito mais poderoso do que qualquer coisa que exista no universo, Deus. No nome de Jesus, nenhum inimigo tem nenhum poder sobre as nossas vidas. Isso nós sabemos, com certeza. Isso nos traz paz e não medo. Então, Deus, eu peço que durante essa série o Senhor esteja ministrando a minha vida, ministrando a vida dos meus irmãos, dos visitantes que ainda vão vir aqui, Senhor Deus, para que, de alguma forma, Pai, nós fiquemos mais atentos às estratégias, às ciladas do inimigo contra as nossas vidas, e que nós possamos nos defender, defender as nossas famílias, nossos amigos, nossa igreja e nossos vizinhos, Pai. Que em nome de Jesus, essas palavras que vêm das Escrituras, Deus, da Bíblia, da boca do próprio Jesus, que esses ensinamentos façam diferença na nossa vida, Paizinho. E como o próprio Jesus nos ensinou a orar, livra-nos do mal. Livra-nos, Senhor Deus, de cair nessas ciladas, Pai. Livra-nos de queremos acrescentar coisa ao que é verdade, Pai. Ajude-nos, Pai, a entender, a ver com os olhos de Jesus Cristo, os olhos da fé, nos dá transparência, Senhor Deus, e clareza, Senhor Deus, para enxergar as ciladas do inimigo e nos livrarmos delas, Paizinho. Então, oro por cada família que está aqui, Senhor Deus, para que todos tenhamos uma semana abençoada, um resto de ano abençoado, e para o resto das nossas vidas, Pai, nós possamos aprender lições importantes que vão nos salvar dessas armadilhas e dessas ciladas, Paizinho. Nós sabemos o quanto hoje em dia as coisas estão ficando cada vez mais complicadas, a mídia, as novelas, as passeatas, a sexualidade, tanta coisa, Senhor Deus, é nos bombardeada todos os dias, distorcendo só um pouquinho a verdade. E alguns de nós acabam cedendo e acabam caindo nessa cilada, Deus. Então, em nome de Jesus, eu já antecipo a oração, Senhor Deus, por cada capítulo dessa série, que o Senhor nos dê sabedoria para lidar com esse inimigo invisível. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Uma excelente semana a todos. Semana que vem, tragam seus amigos e volte.